do outro, gastos exagerados com computadores e inovação. Esse é o paradoxo, né, da educação brasileira. Ou seja, muito se fala em remuneração, em estímulo, em gastos excessivos, onde, gente, a educação nossa, do nosso Brasil, ela deve estar em movimento. Se eu sou um profissional, devo dar o meu melhor dentro do meu espaço, né? Que é o laboratório, que é a minha sala de aula. E se eu tampouco, né? Me formei, não quero ter um aproveitamento do meu laboratório, como que eu vou ter uma boas condições com meus alunos? Então, jamais a gente deve identificar que isso é uma boa segurança. Ou seja, aqui foi retratado desta forma. De um lado estão os professores mal remunerados e sem estímulo. Do outro, gastos exagerados com computadores e inovação. Eu discordo, né, desta frase aí que tem exagerados com computadores. Ou seja, dentro do nosso espaço de educação, todo investimento é para a melhoria de meu aluno, que é um espaço, né, onde um laboratório tem a sua inovação, as suas tecnologias para um avanço. Então, se fez presente a evasão escolar em questão no Brasil, devido, né, alguns também não conseguir ter um acesso eficaz dentro desse espaço, que é uma unidade escolar. A ilusão histórica é a associação de determinado acontecimento do passado com o presente, no caso da redação do Enem, com o tema discutido. Este tópico frasal é muito utilizado, pois grandes momentos da história, né, do Brasil, do povo, facilmente recordados e citados. Tem uma soberania de momentos históricos, né, que teve dentro de alusão e da associação. Observe um exemplo também baseado no tema, que é a evasão escolar em questão no Brasil. Essa vem sendo mais um pouco, né, maior a frase e tudo mais. Apesar da vida da família real ter provocado uma série de avanços no Brasil, como a chegada da primeira universidade do país, a educação, por muitos anos, era oferecida somente a uma pequena parcela da sociedade. Imagine aí que você não teve, né, um acesso e que teve uma grande parcela na sociedade que se fez presente dentro de uma universidade. Então, o resultado disso, né, foram de dados divulgados em o Unicef em 2012, que afirma que o Brasil possuía a terceira maior taxa de evasão escolar entre 100 países. Então, a partir do momento que foi colocado aí a segurança, né, de quem pesquisou, quando foi que teve, né, essa evasão escolar, foi também citado que está entre os 100 países. Então, vocês devem, né, citar desta forma, de um reconhecimento dentro, né, que se faz presente, mas com sabedoria no que vai dizer. O questionamento consiste em perguntas que tenham relação direta com o tema. Esse recurso é bastante utilizado e válido, mas a tentação, todos em questionamento que foram levados precisa ser respondido ao longo do texto. Observa, né, o exemplo baseado no tema evasão escolar em questão do Brasil. Onde está o problema da evasão escolar entre os brasileiros? De acordo com pesquisa do IBGE de 2012,
oito vezes maior entre jovens de famílias mais pobres. Quando eu citei que muitas pessoas se enquadram dentro de um espaço que é a periferia, onde essas pessoas mais pobres têm acesso a um auxílio, né, de, vamos dizer, de renda para se sustentar, para sobreviver, para conseguir ter um tempo, né, de se deslocar a uma unidade escolar, de ir ao trabalho, com aquele dinheiro que é conseguido, né, ao longo do tempo, fica, gente, assim, meio difícil identificar um pouco referente a boas estruturas que vêm sendo formalizadas dentro de um sistema onde é um sistema que vem trazendo dados mofos e que não é seguro, porque a gente conhece a nossa realidade, a gente sabe do nosso íntimo o porquê que a gente está buscando conhecimento. Então, conhecimento é poder. Se eu conheço o que eu vou dizer, posteriormente, né, uma soberania vai ser mais eficaz, vai ser mais acessível para nossas estruturas pessoais. E no caso, a gente já traz para a parte do raciocínio lógico e a escrita, para uma aprendizagem, né, que é esse conhecimento que a gente está tendo, para no Enem a gente ter uma boa pontuação. E qual a função do desenvolvimento dentro da redação? Temos a introdução, é o início do texto, contendo o tema a ser respondido. Exposto com muita clareza, também ele consegue envolver o problema a ser analisado. Geralmente ele pode ser exposto em apenas um parágrafo. Isso vocês devem ter noção e ter, gente, prática para que eu consiga desenvolver. Uma introdução, ela também não deve ser muito longa para não desmotivar ou ficar cansativa para o leitor. Vou confessar aqui para vocês algumas palavras, né? Gente, cada leitor tem os seus pensamentos, lembrando que a gente somos seres humanos. Então, quando a gente pega uma prova para ler, que a gente tem uma confiança no que aquela pessoa está, né, passando para mim, eu vou ficar mais à vontade para avaliá-la e tudo mais. Então, este é um posicionamento que eu passo. Então, a gente deve ter o conhecimento, né, de que a nossa redação deve ter 30 linhas. Aconselha-se que o escritor use de 4 a 6 linhas, de 4 a 6 para a parte introdutória. Deixa eu só tomar uma água aqui, que eu estou com a garganta. Introdutória. E também deve evitar, em uma introdução, iniciar uma ideia geral que não transpassa por todo o tempo. O uso de ideias totalmente diferentes. Usar também, dentro de seus espaços, chavões que venham a ser totalizados como excelência. Iniciar a introdução com a mesma palavra do título, desviar do assunto principal, escrever em períodos muito longos, escrever de forma pessoal, ou seja, usar a primeira pessoa. Já quando vamos para o desenvolvimento, a gente tem que entender já quando vamos para o desenvolvimento, a gente deve entender que é o corpo, né, do texto onde se organiza o pensamento
que ele consegue compor os seus argumentos, que no caso é o posicionamento adotado aos argumentos que podem se classificar em argumento de autoridade, argumento por ilustração, argumento de pensamento lógico, argumento também de provas concretas e argumentação de competência linguística. Argumento por autoridade é a citação de frase ou pensamento de autor do tema em questão. Ele pode, né, ser uma faca de dois gumes de forma positiva, fazendo uma intercularidade, ou seja, onde passa a ser negativa, se não adequado ao tema, né, proposto. Argumento por ilustração é o uso de exemplos relativos à realidade, onde o nosso argumento do pensamento lógico é uma ideia que é parte do general para o particular, ou também, ou ao contrário, né, do particular para o geral. Argumento de prova concreta também é uma prova concreta, ou seja de lei, de dados estatísticos, fatos do conhecimento geral, como reforço de ideias defendidas, argumento da competência linguística e também o uso de incorreção gramatical, que gera problemas na coerência do texto. Em decorrência, uma redação de 30 linhas, o autor deverá destacar no máximo 14 a 18 corpo ou desenvolvimento. Ele também deve, né, deve se evitar em um desenvolvimento repetições de palavras. Nunca repetir várias palavras, porque isso se torna algo que vocês vão ter uma pontuação bem baixinha quando se fala de repetições. Nunca é legal, né, dentro da nossa língua portuguesa, ficar repetindo palavras onde não é acessível, né, para nossos pensamentos específicos. Também descrever pormenorizando. Quando fala isso, quer dizer o quê? Atingir ao Ministério da Educação, atingir ao nosso poder público. Então, jamais vocês fazem isso, porque vocês se prejudicam. Também exemplos extremamente excessivos, exemplo que não faz sentido para a sua colocação naquele momento e tudo mais. Usar de exemplos fracos e fora do contexto. Ô, professor, mas se eu esquecer lá no momento? Gente, antes que vocês nem consigam ir fazer a prova, a gente tem que ter esse conhecimento base. Leitura, leitura, leitura. Escrita, escrita, escrita. Para que quando chegar lá no dia que você sentar na sua cadeira, você estiver, né, no último momento, para você fechar sua redação, você dizer: eu estou finalizando a minha redação, mas com consciência do que eu estou fazendo. E isso, se vocês fizerem com sabedoria, né, vocês vão ter, sim, um bom resultado. Estão compreendendo, gente, direitinho? Sim, professor. Certo, obrigado. Vou continuar. Eu vou partir agora para a conclusão. Conclusão, né? É a síntese do problema tratado no decorrer do texto. Fechamento de redação, onde, né, tem ali já o seu planejamento feito para 30 linhas. A partir da conclusão, deve ter 4 a 6 linhas. Na conclusão, as ideias tratadas no texto propõem uma solução, o ponto de vista do escritor,
apesar de ter aparecido nas outras partes, adquire maior destaque na conclusão. Eu também trouxe aqui, este professor que eu gosto muito de utilizar nas minhas aulas, Noslen, e ele é muito assim acessível, eu gosto muito dele. Então, gente, eu vou deixar aqui passando rapidinho e vocês terem acesso, tá bom? Tá querendo aprender inglês sozinho? Não vai. Eu não vou deixar. A gente não vai deixar. Fecha a porta aí, não deixa ele sair, não. Aqui na Fluency ninguém aprende sozinho. Vai sair. Novidade para educadores e educadoras de todo o Brasil. Lançamento de mais um curso 100% gratuito e com certificado para quem deseja desenvolver educação ambiental. Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou aqui de novo, professor, para mais um vídeo sensacional desse canal. Eu não estou sozinho. Olá, pessoas. Eu sou a professora Glaucia, professora de redação do Clube do Noslen. Muito bem, pessoas. E hoje, nesse nosso mais um episódio aqui, né, no Enem com o Noslen e com a professora Glaucia. Se você sabe, você já está acostumado, quando a professora Glaucia aparece para falar do quê? Redação. Redações. E hoje é dia de darmos sequência ao vídeo que nós já fizemos na semana passada. Hoje é para falar do quê? Do desenvolvimento. Bora lá? Muito bem, pessoas. E olha só. Esse dia de hoje é a sequência do dia da semana passada. E como na semana passada nós deixamos para vocês a nossa introdução, que a Prof. Glaucia fez a introdução perfeita para vocês nos comentários, não, né? Na descrição do vídeo, hoje também os nossos desenvolvimentos, ou melhor, os nossos 2 parágrafos de desenvolvimento, também estão aqui na nossa descrição para você acompanhar enquanto assiste a aula, beleza? E assim você vai poder entender melhor como é que a gente construiu isso, melhor, como é que a Prof. Glaucia construiu isso. Mas vamos lá. Desenvolvimento, prof, o que é que precisa ter? Como é que funciona o desenvolvimento da redação? Enfim, conta para nós isso aí. Ah, e não esquece de uma coisa, se inscreve no canal já deixa seu curtir aqui também, ativa o sininho, essa coisa toda bonitona, e ó, coloca nos comentários se você está curtindo essas aulas de redação aqui também, beleza? Agora sim, prof, conta para nós. Então vamos lá. A gente vai falar sobre um desenvolvimento aqui e o outro vai ficar lá na descrição para vocês. Os 2 ficarão, né? Mas um a gente vai falar em detalhes e o outro vai ficar lá. Por quê? Porque o desenvolvimento, os 2 são iguais, a estrutura é a mesma, né? Não muda nada. Só muda o conteúdo, na verdade. Exatamente. Então, a gente vai explicar um com muitos detalhes, um parágrafo de desenvolvimento perfeito para que vocês... Gente, vocês estão me escutando direitinho? Sim, professor. Certo, obrigado. Saibam como fazer. E aí eu já começo com esse primeiro... O jogo épico de ação online War Thunder pronto para detonar a sua rotina entediante. O encoraçado japonês... Coloca o seu vídeo que nós já fizemos a introdução, que a Prof. Glaucia fez lá, a introdução perfeita para vocês nos comentários, na descrição do vídeo, hoje também. Os nossos desenvolvimentos, ou melhor, os nossos 2 parágrafos de desenvolvimento, também estão aqui na nossa descrição para você acompanhar enquanto assiste a aula, beleza? E assim você vai poder entender melhor como é que a gente construiu isso, melhor, como é que a Prof. Glaucia construiu isso. Mas vamos lá. Desenvolvimento, prof, o que é que precisa ter? Como é que funciona o desenvolvimento da redação? Enfim, conta para nós isso aí. Ah, e não esquece de uma coisa, se inscreve no canal já deixa seu curtir aqui também, ativa o sininho, essa coisa toda bonitona, e ó, coloca nos comentários se você está curtindo essas aulas de redação aqui também, beleza? Agora sim, prof, conta para nós. Então vamos lá. A gente vai falar sobre um desenvolvimento aqui e o outro vai ficar lá na descrição para vocês. Os 2 ficarão, né? Mas um a gente vai falar em detalhes e o outro vai ficar lá. Por quê?
Porque o desenvolvimento, os dois são iguais, a estrutura é a mesma, né? Não muda nada. Só muda o conteúdo, na verdade. Exatamente. Então, a gente vai explicar um com muitos detalhes, um parágrafo de desenvolvimento perfeito, para que vocês saibam como fazer. E aí eu já começo com esse parágrafo de desenvolvimento, falando que ele precisa começar com um conectivo. Conectivos. Qual a importância do conectivo entre os parágrafos, professor? Conectivos entre os parágrafos, ele vai conectar a informação do parágrafo anterior com a informação do próximo parágrafo que está começando. E aí, quando a gente fala entre parágrafos, lembrando, né? Tem o parágrafo introdução, aí eu tenho um conectivo no começo do parágrafo do desenvolvimento para conectar a informação que eu vou trazer com a informação que já foi trazida. Olha! É isso aí. Então, você coloca o conector ali. Lembra que lá no seu texto são obrigatórios 2 conectores, ao menos 2 conectores entre parágrafos. Mas o que eu recomendo? Que você use um no primeiro parágrafo de desenvolvimento, um no segundo parágrafo de desenvolvimento e outro lá na conclusão, para que você, digamos assim, cumpra esse requisito lá do Enem da competência 4. E até para deixar também a tua redação mais fluida, né? Exatamente. Na leitura. Então, você começa com o conectivo e traz o tópico frasal. O que é o tópico frasal? Nada mais é do que uma frase que resume o conteúdo daquele parágrafo. Então, a gente terminou o parágrafo de introdução lá atrás, trazendo os 2 desenvolvimentos, né? Então, a gente vai trazer o primeiro que foi colocado lá na redação. E aí, daqui a pouquinho, a gente fala sobre ele. Bom, enfim, trouxe o conectivo, trouxe o tópico frasal, aí eu vou trazer um repertório. Por que o repertório é importante, professor? O repertório é o que vai fazer com que você mostre para o seu corretor que você tem conhecimento de mundo. E aí você vai trazer o repertório para dentro do seu texto, mostrando, olha, das coisas que eu tenho de conhecimento, isso aqui encaixa com esse tema, senhor corretor. Exatamente. É isso mesmo. E lembra lá, o repertório ele precisa ter 3 coisas. Ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. E aí você já deve ter visto muita gente falar sobre isso e talvez você não saiba exatamente do que se trata tudo isso. Então vamos lá. Legitimado. Precisa ter fonte. Então não basta eu falar assim, tem uma música que fala lá, é preciso amar as pessoas. Tá? Que música é? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o compositor? O pessoal, depois dos anos 90, não vai entender. Procura depois Tiririca, que é o pai do Tirulipa. Então, você precisa ali trazer essas informações, trazer, né, o repertório legitimado ali, para que o seu corretor fale, entendi de onde ele trouxe, ele não inventou, ele não tirou da cartola esse repertório. Então, ele precisa ser legitimado. Ele precisa ser pertinente, ou seja, ter relação com o tema. Ou seja, não basta só decorar uma frase solta, a professora colocar lá no texto, eu coloquei a frase certinha, eu coloquei o autor certinho e não ganhei nota máxima na argumentação. Por quê? Porque o teu repertório precisa ter relação com o tema. Se não tiver relação com o tema, ele não é pertinente. Aí, beleza, eu trouxe um repertório legitimado, pertinente, mas como é que eu faço ele se tornar produtivo? Ele precisa ter relação com a sua argumentação. E aí é importante, hein? Pensar nessa produtividade do repertório, entendeu? Tem que ter relação com a tua argumentação, porque senão, se não for produtivo, também falta uma parte, né? Exatamente. E sabe aquela coisa assim, não, o corretor vai entender qual é a relação, o corretor vai saber o que eu quis dizer. Não. O óbvio precisa ser dito. Essa é a frase máxima, tá, gente? A frase máxima aqui em casa é a frase máxima para toda a sua vida. O óbvio precisa ser dito. Então não dá para imaginar que o corretor vai fazer relação que ele vai pensar igual a você. Não é verdade isso. O corretor não vai pensar igual a você. Isso, então por isso que você precisa explicar nos mínimos detalhes ali qual é a relação entre esse repertório e a tua argumentação. E para finalizar esse parágrafo, que tem um começo, um meio e um fim, a gente traz uma reflexão sobre esse repertório, que nada mais é quase que fosse assim, professor, o justifica a sua resposta. Sabe, deixa eu te mostrar o que tem a ver o repertório com a temática em questão. Você faz ali uma reflexão sobre esse repertório junto com a temática, ali com a sua argumentação. Eu pensei numa coisa aqui que talvez ajude as pessoas a lembrarem que ele tem que ser legitimado, pertinente, produtivo, que é uma sigla que eu acabei de criar. Olha aí. LEPERPRO. LEPERPRO. Legitimado, pertinente, produtivo. LEPERPRO. Olha Edição, aí. coloque para nós no lugar LEPERPRO. LEPERPRO. Tem musiquinha desse aí, LEPERPRO. Legitimado, pertinente, produtivo. Isso aí. Então, você precisa desenvolver muito bem ali a sua reflexão ali, o seu repertório. E agora vamos ao modelo de parágrafo ideal. Então, vamos lá, né? Ele não é o único que existe, mas esse é o parágrafo que vai te ajudar a trazer tudo que o Enem exige de um parágrafo de desenvolvimento.
Então, para começar, diante desse cenário, olha lá. Diante desse cenário, conectando Isso. com o que estava anteriormente. Eu apresentei o filme lá Divertidamente, lembram? E agora eu estou falando diante desse cenário, ou seja, do cenário apresentado lá pelo filme. O acesso ao tratamento psicológico ainda é um desafio significativo. Lembra que a gente terminou o primeiro parágrafo falando que esse era um dos desafios, né? O acesso lá ao tratamento psicológico. Muitas pessoas que sofrem de TAG, especialmente em países em desenvolvimento, enfrentam barreiras financeiras e estruturais para receberem a ajuda necessária. De acordo com a OMS, cerca de 75% das pessoas com transtornos mentais em países de baixa e média renda não recebem o tratamento adequado. Então, vejam, né? Eu fiz o tópico frasal falando sobre o que esse parágrafo vai tratar. Eu trouxe um dado da OMS, nesse caso eu posso usar a OMS, eu posso sempre usar uma sigla quando ela for uma sigla conhecida mundialmente. Mundialmente é OMS, ONU, Isso. Unesco. Agora, se for uma sigla da sua cidade, aí você vai precisar explicar. Uma secretaria da sua cidade, aí você tem que explicar. E aí eu finalizo esse parágrafo fazendo uma reflexão. Dessa forma, ampliar os serviços de saúde mental no Sistema Único de Saúde, poderia até colocar apenas SUS, e em clínicas populares é um passo crucial para combater essa epidemia invisível. Então, veja, aqui, olha que legal, eu trago a palavra ali crucial, bater bem na minha opinião, né? Marcar a opinião dela. E daí, ao mesmo tempo que eu estou terminando o parágrafo, eu também jogo um pouquinho para a proposta de intervenção, né? Porque eu estou falando que isso é algo que precisa ser feito para que acabe lá essa epidemia, né, do transtorno de ansiedade generalizada. Então, vejam, tudo tem relação, tudo se relaciona. Isso é muito bacana, né? Então, percebeu como a prof construiu todo esse parágrafo? Essa construção toda é o que a gente quer mostrar para vocês. Uhum. E é óbvio, você pode construir o seu parágrafo, mas tendo isso de modelo na cabeça, essa base na cabeça. E você constrói a sua forma. Então, esse é o desenvolvimento ideal, né? É o perfeito para você atingir o máximo de nota possível. Lembrando que também tem que lembrar todo que o quanto de conteúdo você tem, como você vai amarrar esse conteúdo, tudo mais dentro do seu parágrafo. Exatamente, mas tendo isso em vista, né, tendo essa estrutura em vista, você pode aí encaixar em vários temas, você pode fazer da sua forma, encontrar o modelo ideal para você, os conectores que você mais gosta, os repertórios que você mais gosta. E aí, fechou, tranquilo. Prof, gostei demais, quero poder aprofundar isso, quero poder fazer redação e ser corrigido. Já sabe, né? www.clubedonosem.com.br, o link está na descrição desse vídeo também, para você poder aproveitar. E aí, se tornar um clubeiro lá junto com a gente também, que também tem aula da prof, tem minha aula, e tem um monte de aula de português para você lá. Inclusive só de repertório também. Nós temos live de repertório dentro da plataforma. Gostaram do vídeo, pessoal? Professor. Quem mais? Emanuel, Letícia, Luciana. Gostaram? Vamos lá. Pode dizer. Gostei do vídeo. Pronto. Boa noite, professor. Vamos lá, gente. Eu vou dar continuidade ao slide, tá bom? Qual a diferença entre dissertar e argumentar? Dissertar significa falar sobre algo, né? Expor um momento, assunto, de maneira abrangente e que é aprofundada
argumentar, né, significa apresentar dados de ideias, provas que fundamentam um ponto de vista sobre o tema. E o argumento por comparação, ou seja, o pré-universitário, deve levar o corretor a aderir à tese e os parágrafos de desenvolvimento com base em fatores de semelhança, né, de comparação. Argumento, né, por comparação, analogia, o estudante pode utilizar critérios de comparação de épocas, alusão histórica a algum fato, ou seja, ele tem inúmeras possibilidades que é preciso relacionar os fatos ou situações, bem como contextualizá-las ao tema discutido. Argumento por comparação. Pré-universitário deve levar o corretor, né, a aderir à tese e os parágrafos de desenvolvimento com base em fatos de semelhança, comparação. O argumento com comparação, analogia, o estudante pode utilizar critérios, né, de comparação de épocas, alusão histórica a algum fato e tal. Entre outras possibilidades, é preciso relacionar os fatos ou situações, bem como contextualizá-los ao tema, né, discutido. Comparação justifica a sua tese com base na semelhança da mesma, né, em si. Tipo de situações em que poderemos comparar. Comparação entre situações sociais, políticas, econômicas, culturais, entre países diferentes, regiões de um mesmo estado, de país, pessoas, classes sociais. Então, essas pessoas, né, a gente consegue ter uma comparação. Também aqui entra a comparação entre pessoas, uma pessoa que agiu de uma maneira, vezes outra pessoa que agiu, né, de outra maneira também. Exemplo de argumento por comparação. A quebra de sigilo nas provas do Enem de 2009, denunciada pela imprensa, nos indaga quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve permanecer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Então, né, temos uma garantia que essas pessoas, né, que habitam dentro do espaço Enem, elas devem ter uma autoridade que é de boa importância para uma comparação. Também temos aqui uma exemplificação de argumento por comparação. Aqui vem apresentando, né? A falta de discussão sobre o assunto é evidenciada pelas opiniões distintas dos países. Conforme a OMS, a Organização Mundial de Saúde no Reino Unido, há leis que limitam a publicidade para crianças, como a que proíbe parcialmente. E que comerciais são proibidos em certos horários, né? E que personagens famosos também não podem aparecer em propagandas de alimentos infantis, já no Brasil, onde a autorregulamentação, na qual o setor publicitário cria as normas e acorda com o governo, sem legislação específica. E pensando em alguns temas, como poderíamos usar a comparação? A gente consegue utilizar dentro deste tema que é a importância da leitura e da escrita para a sociedade brasileira, como poderíamos também usar a comparação. Se o tema fosse o uso dos recursos tecnológicos na sociedade brasileira, como poderíamos usar a comparação? Se o tema fosse o papel da mulher na sociedade brasileira.
como poderíamos usar a comparação? Então, a gente deve, né, ter uma comparação específica para uma segurança maior. Então, eu quero que vocês, gente, remetem aí para mim uma importância, né, e como vocês gostariam de utilizar dentro desses pensamentos. Aí, cada uma pessoa abre o microfone e fala. Professor, eu identifico que deveria ser desta forma. Aqui. Seria o uso dos recursos tecnológicos da sociedade brasileira. Como vocês abririam uma aspa e citaria para mim essa comparação? Podem dizer, gente, fica à vontade. Meninos e meninas, essa é uma comparação, gente. Como vocês conseguiriam já identificar e falar um pouco? Emanuel Vitor, você consegue falar agora? Letícia, Luciana e Maria Luísa, vocês conseguem abrir o microfone e falar um pouquinho? Professor, Certo, eu vou abrir aqui para compartilhar a tela e vocês falam um pouquinho referente, tá? O uso dos recursos tecnológicos na sociedade brasileira. professor, só pergunta é que eu acho que eu não escutei direito. É para fazer o que exatamente? Uma comparação com este tema, como seria uma forma de argumento por comparação que você faria? Eu não sei, eu acho que eu não sei dizer. Assim, se hoje você fosse argumentar um pouco, né, sobre o recurso, o uso dos recursos tecnológicos Professor, eu da queria sociedade. argumentar, Sim, eu ia argumentar com a questão das Big Techs e da inteligência artificial. perfeito. Lembrando que argumento é a defesa de seu posicionamento, tá bom? Eu ia falar de IA também, de inteligência artificial, argumentar sobre inteligência artificial. Sim, sim, que hoje tem um aumento, né? Em si, muitas pessoas são beneficiadas e também outras não conseguem aproveitar de tal maneira, que seria ruim ou bom também, né? O uso Concordam? também é abusivo, professor, e desenfreado. A gente não tem ainda uma regulamentação clara e coerente ainda e firme que possa fiscalizar essas plataformas das Big Techs que têm aliados à IA. Então, dessa forma, fica mais difícil ainda de combater crimes cibernéticos como o racismo, a xenofobia, até mesmo crimes contra menores, né? Isso, a inteligência artificial também complica a questão das fake news. A gente acaba que tem uma maior propagação de notícias falsas e com a IA dentro das Big Techs, fica mais difícil ainda de nós, como pessoas da era digital, mas que ainda não é tecnologicamente falando
experts no assunto, difícil de Sim, discernir o que é perfeito, colocação. verdade ou não. Então, a gente pode acabar caindo em uma fake news, tendo nosso presidente da República, sendo que, na verdade, não é. Ali é um uso da IA para poder trazer. Tem esse lado negativo, tem um ponto positivo, que a gente sabe que o avanço tecnológico tem permitido a pesquisa de cura através das células-tronco, com avanço, pessoas que têm mobilidade, enfim, dentre outras coisas que eu poderia estar citando aqui. Mas tem esses dois lados. Eu ficaria nessas duas teses, entre pensar na questão positiva das big techs, que são as grandes empresas de tecnologias como Google, Meta, Microsoft, que, aliado com a IA, faz com que haja um boom, num bom sentido, para pesquisas, avanços e outros meios bons, mas também temos que pensar nessa questão negativa, principalmente quando se trata de fake news e cidadania. Perfeita colocação. Eu acho que você já entrou aí com o dissertativo, argumentativo 100%. Vamos lá. Gente, vocês querem acrescentar mais um pouquinho? Sim, professor. Então, Não, pode falei falar. além da colega, pode dizer. Ok. E também tem a questão de direito autoral também, né? Já que ter um ferramenta de IA generativa, de imagem e até de vídeo também. Fazer Sim. cena estilo de filme, de desenho também. No caso, você quer dizer sobre a distribuição de imagem, que também afeta muito dentro do nosso espaço. Isso? Isso. Pronto, uma colocação. Porque isso, gente, é verdade. Eu gosto muito de um cantor. Da apropriação, professor, que eu acho que ele quis também falar, da apropriação da inteligência, daquilo, esqueci agora o nome, quando a gente faz uma criação e vai lá, faz o registro, o patrimônio dela, aí na apropriação do uso indevido, né, dessas nossas fontes. Eu esqueci como é que fala isso, mas eu acho que ele quis trazer nesse sentido. Me corrija se eu estiver errado, colega, dessa questão da inapropriação dos nossos serviços que a gente apresenta, no caso, o músico. Ele tem a música dele, muitas das vezes, propagada de forma inadequada, ou por outros meios, ou por outros artistas, sem uma autorização formal. Não sei se ele quis dizer nesse sentido. Acho que sim. Tem. Foi boas colocações entre vocês dois, tá? Pode Fazer continuar. o filme estilo pizza. E ainda tem um limite, qualquer né, outro professor? estilo, né? Sim, sim, perfeito. Tem ainda, assim, vamos dizer, né? Algo que se enquadra. O limite ainda, se a gente for parar para pensar, até onde vai o que é IA e o que é a ação humana, né? No caso, pensando no que o colega trouxe na questão musical, a gente já tem processos reais que acontecem, né? De donos de plataforma que processam e aí diz que teve envolvimento porque o jingle foi produzido no estúdio, e aí tem toda aquela confusão. Já teve, se eu não me engano, 3 processos nesse sentido, correlacionando que o direito autoral era da IA e não do humano. Então, enfim, eu não sei até que ponto, não foi aqui no Brasil. A justiça brasileira ainda está caminhando de legislação, mas nos Estados Unidos eles já estão com essas discussões já nos tribunais. Pensa aí a briga, se é nossa, se é da IA, até que ponto vai esse limite aí? Certo, gente. Foi boa essa referência que vocês estão retratando e que faz parte, né, deste eventual, né, que é o argumentativo.
E por se falar em argumentativo, eu vou só fechar essa nossa fala para aprimoramento, que o texto, né, dissertativo nada mais é algo que busca a construção de uma escrita voltada para a apresentação de raciocínio, o qual segue determinado, né, ponto de vista que deve ser defendido ao longo do nosso texto, que aquele escritor, né, deve dissertar, escrever também sobre determinado assunto ou tema, apontando argumentos que corroborem, né, com a sua opinião ou o seu ponto de vista. E dentro do texto dissertativo argumentativo é onde que deve se explicar, expor informações sobre determinado, né, tema naquele que a gente está buscando dissertar. E também um posicionamento sobre algo que venha a ser, né, defendido com aquela consistência que vemos, que tem a necessidade de argumentar para uma boa colocação. E a escolha desse gênero textual para o Enem tem a ver, né, com o tipo de aluno, que esse seja um exame entre o ensino superior, algo que venha ter uma capacidade, né, associando temas sociais e fatos do nosso cotidiano, onde a proposição, intervenções fáceis, né, seja possíveis de serem realizadas. E nada mais é isso mesmo, e a gente busca, né, este conhecimento, e quando a gente busca este conhecimento, que o conhecimento é poder, a gente está ingressando, né, em uma vida melhor, algo muito mais adequado. Estão percebendo, né, o ponto de vista que eu estou querendo chegar, gente? Tem mais para comentar? Vou continuar a explicação. Sim. Professor? Oi? Gente, desculpa, eu já estava quase finalizando a leitura. Vou retornar. Obrigado aí.
Professor, está sem áudio. É assim mesmo? Gente, desculpa, eu não sei o que está acontecendo. Parece que retornou, porque eu apertei. Vocês conseguiram, depois que o colega falou, escutar minha voz? Não. Então Não. eu falei e desliguei, né? Obrigado mais uma vez, eu vou retornar. Argumento por exemplificação. É utilizado para exemplificar, fundamentar uma ideia, onde a exemplificação justifica a tese com exemplos representativos. Ou seja, onde o exemplo, né, do argumento por exemplificação, assim como a única maneira de demonstrar respeito por aquele, né, que sofre de fome é dar-lhe de comer. Assim também o único meio de demonstrar respeito por aquele que se pôs fora da lei é reintegrá-lo à lei, submetendo ao castigo que ele prescreve. E uma dica que venho aqui, né, com a colocação, é sempre que você colocar um exemplo, tente colocar a sua opinião após em forma, né, de comentário opinativo no exemplo acima. Note que não há argumentação. Assim, seria interessante colocar opinião sobre o que foi abordado no tratado. Ou seja, onde o exemplo de argumento por exemplificação. Em primeiro lugar, nota-se que as propagandas voltadas ao público mais jovem podem incluir nos âmbitos, né, alimentares, podendo alterar, consequentemente, o desenvolvimento físico e a saúde das crianças. Os brindes que acompanham, gente, as refeições infantis ofertadas pelas grandes redes de lanchonetes, por exemplo, aumenta o consumo de alimentos muitos calóricos e prejudiciais à saúde pelas crianças interessadas nos prêmios. Esse aumento, né, da ingestão de alimentos pouco saudáveis pode acarretar o surgimento precoce de doenças como a obesidade. Identifique os tipos de argumentos presentes nas redações. Exemplos. Exemplo. Alguém consegue ler esse, por favor? Exemplo. Vamos tomar uma água aqui rapidinho. Redação. Essa é aqui, né? Redação nota 1000. Isso. Redação nota 1000 do Enem. De acordo com o mapa da violência de 2012, entre 1980 e 2010, houve um aumento de 230% na quantidade de mulheres vítimas de assassinato no país. Além disso, 7 de cada 10 mulheres que telefonaram para o lead afirmaram ter sido violentados pelos companheiros. Em países como Afeganistão, a mulher que trai o marido é enterrada até que somente a cabeça e a mostra, e tão apredejada. Apesar de reagirmos com horror perante tal atrocidade, um país que triplica a quantidade de mulheres mortas em 30 anos deve ser tratado com igual de despeito quando se trata do assunto. Apesar de acharmos que a mentalidade do povo melhora com o passar do tempo, a realidade brasileira mostra crescente atalho quando a igualdade de direito entre os gêneros, e tal mentalidade leva à fatalidade que deveriam ser raras em pleno século XXI.
século XXI. Certo, obrigado. Identifique, né, que esta redação nota 1000 teve seus aprofundamentos dentro, né, do esperado, onde teve um bom argumento, né, e tudo mais. Vamos agora identificar os tipos de argumentos presentes dentro das redações. Identifique os tipos de argumentos presentes nas redações. Uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida e dos cidadãos. As pessoas não se Boa sentem... noite. Eu não escutei direito, repete, por favor. Eu não escutei direito, repete, por favor. Professora, ela saiu da sala. Não sei se a internet dela deve ter caiu, mas ela não tá mais na sala. Ah, sim, Narena, obrigado, viu? Vou continuar. Professor? Professor, você desligou o microfone. Ô, gente, mais uma vez, desculpa. Vou continuar. Valeu. Identifica os tipos de argumentos presentes nas redações. Uma das consequências da violência urbana é a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. As pessoas não se sentem mais à vontade ao andar pelas ruas, independente nem da hora do dia, com medo de assalto. As mulheres, principalmente, que somos as principais vítimas, preferem portar objetivos de defesa pessoal ou andar na companhia de alguém. Identifique, gente, que dentro, né, teve aí um argumento muito seguro, onde a gente reconhece que realmente no nosso Brasil em si tem uma degradação, né, com esses quantitativos. Concordam? Identifique também os tipos de argumentos presentes nas redações. É importante ressaltar, em primeiro plano, de que forma o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários. Isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnista na qual não há estímulo ao questionamento. Sobre esse âmbito, né, a internet usufrui dessa vulnerabilidade por intermédio de uma análise dos sínteses mais visitados por determinado indivíduo. Consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando, assim, o modo de pensar dos cidadãos. Em meio a isso, uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeito, neste caso, à manipulação. Aí vamos ficando por aqui, viu, gente? Eu vou entrar agora um pouco dentro da coerência e coesão.
em coerência e coesão. Coesão e coerência nada mais é, né, a certeza em ver um jornal de grande circulação. Estampou-se a seguinte manchete. Professoras manda carta a deputados protestando contra o aumento de seus salários. Da forma como foi redigida a manchete, o leitor poderia entendê-la de duas maneiras. As professoras, descontentes com o pequeno aumento que tiveram em seus salários, resolveram mandar uma carta aos deputados protestando contra tal fato ou indignadas. Com o aumento salarial que os deputados tiveram, resolveram escrever para eles protestando essa dupla. A interpretação decorre do emprego do pronome seus, que no caso pode tanto se referir aos professores como os deputados. Um texto é uma unidade, né, de sentido e, por isso, os elementos que compõem palavras, orações, frases, devem estar harmonicamente, né, relacionadas quando há perfeita conexão entre esses elementos de um texto. Dizemos que ocorre coesão. Na manchete do jornal, em que prevalece, né, a função referencial, a informação, fator de um elemento pode estar associado a dois termos distintos, onde rompe, né, a harmonia do texto, não havendo, pois, então, a coesão. Onde o texto, coesão textual, ele é elemento facilitador para a compreensão do texto. Mas é coerência, né, que lhe dá sentido. Podemos ter textos desprovidos de elementos de coesão, mas também coerentes, bem como o texto que apresenta também coerência entre quando a coesão se manifesta no relações semânticas e gramaticais. A coerência se manifesta no plano das palavras, dos conectivos conceituais. Dentro, né, a gente consegue ter as suas assimilações de coerência e coesão, onde nada mais é. Coerência é sempre a relação lógica entre as ideias, onde elas devem se complementar, é o resultado, né, da não contradição entre as partes do texto dissertativo, do texto. Também inclui fatores como o conhecimento que o produtor e o receptor tem de assunto ao abordado no texto, conhecimento de mundo, o conhecimento que esse tem, língua que use e tem a sua intercalaridade facilitada. Onde também temos como exemplo, as crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. A frase acima, né, é contraditória, por não apresenta informações claras, sendo incoerente. Quando a gente também identifica que tem a coesão, é quando acontece a ligação semântica de um texto, onde os elementos de coesão determinam, né, as transições de ideias entre frases e os parágrafos, onde deve-se ter uma permissão entre uma conexão linguística dentro da semântica entre as partes de um texto. Na próxima aula, eu vou retornar a esse assunto, viu, para a gente finalizar e fazer a atividade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão para fazer redação agora? Como é que é? E mandar para mim. Alguém poderia dizer? Outro professor, ele tá passando redação pra gente. Certo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou postar lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem uma redação. Vou disponibilizar 3 temas e, por favor, vocês façam durante a semana e na próxima sexta-feira eu dou o feedback a vocês, correto?
Tá certo. ou antes. Certo, vamos ficando por aqui, tá? Tenha uma excelente noite, um ótimo final de semana. Daqui a 15 dias estamos de volta para a aula. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Um abraço. Tchau, professor. Tchau. Ô, professor, boa noite. Não sei se o senhor está me Tchau, boa noite. particularmente, não peguei a aula toda, consegui pegar o finalzinho. O senhor vai enviar tudo o que o senhor falou durante a aula lá no Classroom, por conta que eu não estou na minha cidade, eu tive que fazer uma viagem de última hora. Aí eu cheguei na cidade agora, eu consegui, aí eu entrei na aula. Certo, Vitória. Eu vou pedir ajuda para mim salvar essa aula e jogar lá, tá? Obrigada aí pelo aviso. Tá certo. Um abraço. Tchau, gente.